Olá, está começando o Pauta Aberta dessa segunda-feira. Hoje é dia 16 de agosto, eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Vacinação contra a Covid-19. A virada da vacina em São Paulo conseguiu vacinar mais de 500 mil pessoas em 24 horas. O Ministério da Saúde faz um projeto piloto para o Plano Nacional de Testagem. 60 milhões de testes rápidos vão ser enviados aos estados. Após a tomada do Afeganistão pelo Talibã, uma multidão tenta sair do país pelo aeroporto. Houve pânico e mortes. E na nossa coluna sobre seus direitos, saiba quando o seu nome pode ser incluído nos cadastros restritivos de crédito. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando de solidariedade. A campanha do cobertor, promovida pela Associação Evangelizar é Preciso, está conseguindo diminuir o sofrimento das pessoas que penam com o frio na região sul do Brasil. Veja na reportagem. Solidariedade em forma de cobertores e roupas de lã. O sul do Brasil tem enfrentado dias de muito frio e é para aquecer quem mais precisa que é realizada a campanha do cobertor da obra Evangelizar é Preciso. Este ano, 12 instituições receberam as doações e 1.341 pessoas foram atendidas em Curitiba, São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital do Paraná, e Maringá, no noroeste do estado. Essas instituições fizeram chegar as doações até idosos, pessoas em situação de rua e também pessoas com deficiência. Essa ação vai garantir para os nossos alunos noites quentinhas, ficarem agasalhados, né? E eles gradativamente estão retornando para a escola e a gente tem certeza que essa parceria também estimula os pais a mandarem seus filhos e a estarem conosco também, mais uma vez, agora até o final do ano. Em Curitiba, receberam doações da campanha do cobertor o Lar de Idosos São Francisco de Assis, o Residencial para Idosos Excelência da Vida, a Casa de Repouso Vovó Helena, a Pastoral do Povo de Rua, o Centro de Educação Infantil São Vicente de Paulo, a Pastoral da Pessoa Idosa, o Lar de Idosos Doce Aconchego e a Escola de Educação Especial Nilza Tartucci. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o Patronato Santo Antônio também recebeu cobertores e peças de roupa. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a instituição que recebeu doações da campanha foi o Albergue Santa Luísa de Marilac. Outras famílias ainda receberam as doações direto da ação social no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Mais uma vez, a solidariedade se fez presente e dessa vez para aquecer aqueles que mais precisam agora no inverno. Motoristas de todo o Brasil que optarem por receber notificações de multas só por meio eletrônico vão ter desconto. Quem tem mais informações é a repórter Marcele Nogueira. Motoristas que optarem pelo sistema de notificação eletrônica, ou seja, passar a não receber mais as notificações das multas de trânsito impressas por via postal, poderão receber descontos de até 40% nas infrações cometidas a partir do dia 12 de abril de 2021. A porcentagem do desconto depende da fase em que está o auto de infração. Lembrando que o pagamento deve sempre acontecer antes do dia de vencimento. Para validar, a adesão precisa acontecer antes da data da multa e o motorista precisa reconhecer o cometimento da infração sem apresentar defesa prévia nem recurso. Em breve, a opção de contestação estará disponível no aplicativo, mas, neste caso, o desconto não será aplicado. Para ter acesso ao sistema, é necessário fazer um cadastro no portal do Governo Federal ou ter um certificado digital. Depois, basta entrar no site do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e fazer a adesão. Marcele Nogueira para a TV Evangelizar. Após 34 horas ininterruptas com a virada da vacina, mais de 500 mil pessoas com mais de 18 anos foram imunizadas contra a Covid-19 na capital paulista. De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde de São Paulo, foram aplicadas na virada 404.398 primeiras doses, 67.020 segundas doses e 13 doses únicas. Outras 32 mil doses foram aplicadas, mas ainda não haviam sido lançadas no sistema da Prefeitura até a última atualização desta reportagem.
Com isso, a cidade chega a 99,2% da população com mais de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid aplicada. Uma feira movimentada de Brasília foi o cenário para o projeto piloto do Plano Nacional de Testagem do Ministério da Saúde. Aliada à vacinação, a testagem vai ajudar no combate à propagação da Covid-19. Serão enviados aos estados 60 milhões de testes rápidos. Testagem rápida para Covid-19, com resultados entregues em até 30 minutos. Quem estava passando por esta feira de Brasília aproveitou para checar se estava ou não infectado. Estava passando aqui para mim da feira, aí vi, mesmo já ter tomado as 2 doses da AstraZeneca, eu digo, vou fazer o teste. Continuar com os cuidados, máscara, lavando as mãos. Importante, todo mundo testar, né? Já tem um consentimento de saber se tem para se isolar e não passar mais para a população. O evento piloto testou cerca de 200 voluntários. Quem teve resultado positivo para o coronavírus recebeu orientações e um atestado médico para isolamento. O evento foi o pontapé inicial para o Plano Nacional de Testagem da Saúde, que será aplicado em todo o país. 60 milhões de testes serão enviados aos estados para ampliar a testagem e reforçar o combate ao vírus. A nossa meta é ampliar a testagem em pacientes assintomáticos, porque aí nós podemos detectar os casos que são positivos. Um teste rápido de antígeno, o resultado ele é quase que imediato e as decisões sanitárias elas podem ser tomadas com maior celeridade. Na vacinação, o Brasil atingiu no último sábado a marca de 200 milhões de doses de vacinas distribuídas. O ministro Queiroga destacou o impacto da imunização em todo o país. E nós temos no último mês um cenário epidemiológico mais favorável, com a redução de casos, com uma menor pressão sobre o sistema de saúde, com redução de óbito, e isso é fruto do sucesso das medidas sanitárias que têm sido colocadas em prática. O Brasil registrou queda no número de mortes e casos de Covid na semana de 1º a 7 de agosto. A informação é do Ministério da Saúde, que confirmou mais 966 óbitos em 24 horas e mais de 48 milhões de pessoas com esquema vacinal completo. O Ministério da Saúde registrou uma queda de 8% nas mortes causadas por Covid na semana de 1º a 7 de agosto. Segundo informações da Agência Brasil, a pasta também confirmou uma redução de 5% nos contágios em comparação com a semana anterior. Desde o início da pandemia, já são 567.862 vidas perdidas e 20.319.000 testes positivos para a doença. Em 24 horas, foram somados mais 966 óbitos e 33.933 infecções. O Brasil é a terceira nação com maior circulação do coronavírus, superada por Estados Unidos e Índia, e a segunda em mortes, atrás apenas dos americanos. A campanha nacional de imunização chegou a 160.056.922 doses aplicadas e mais de 48 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal, com a segunda ou dose única. O assunto agora é educação. Os aprovados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que é um método para ingressar nas instituições públicas de ensino superior, têm até hoje para fazer a matrícula. O resultado foi divulgado na terça-feira, dia 10, e o período de matrícula começou no dia seguinte. O programa oferece, nesse segundo semestre, 62.365 vagas em instituições públicas de ensino superior, por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos que não foram contemplados na chamada regular podem se inscrever na lista de espera do programa também até hoje. O resultado será divulgado já nesta quarta-feira e a convocação para a matrícula começa no dia seguinte. 7 universidades brasileiras, 6 delas públicas, estão entre as 10 melhores da América Latina. Saiba quais são elas na reportagem. No ranking das 10 melhores universidades da América Latina, 7 são brasileiras, sendo 4 instituições federais.
Na lista da Times Higher Education, um dos principais indicadores de educação superior do mundo, a PUC, Universidade Católica do Chile, que é particular, lidera o ranking seguido por duas universidades públicas, a USP, de São Paulo, e a Estadual de Campinas, a Unicamp. Em quinto está a Federal de Minas Gerais e no sétimo lugar a PUC do Rio. Completam a lista das 10 primeiras as federais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao todo, 177 universidades de 13 países latino-americanos são avaliadas. É motivo de muito orgulho a questão do ensino, a forma como nós nos destacamos aí no ranking, mas também nos acena aí para informações bastante importantes no sentido de como é que esse conhecimento que está sendo produzido, ele está sendo apropriado. E é uma referência muito importante para esse nosso processo de reorganização da própria universidade, para cada vez mais contribuir com a formação e com o nosso desenvolvimento social. Entre os critérios de avaliação do THE estão temas como pesquisa, transferência de conhecimento e visão internacional. Indicadores que podem ajudar a ampliar a qualidade do ensino superior. Então, como esses rankings eles trabalham tanto na dimensão do ensino como na dimensão de pesquisa, eles são úteis para comparar esse tipo de universidade, as universidades, digamos, de maior prestígio na área acadêmica. E eles propiciam um olhar para a sociedade. O professor destaca a importância do investimento no ensino público. Isso denota claramente que é no sistema público, estadual e federal e nas universidades confessionais de prestígio que se concentra a melhor qualidade acadêmica brasileira. Chegou a hora do Giro de Notícias pelo Brasil com Ricardo Vilches do Evangelizar Informa. Olha a quantidade de embalagens e remédios encontrados pela Vigilância Sanitária do Mato Grosso do Sul em Aquidauana. Milhares de comprimidos foram descartados na antiga pista do aeroporto da cidade. Numa primeira avaliação, a vigilância constatou que se tratavam de remédios com prazo de validade vencido. A capital de Minas Gerais também entrou em alerta com a possibilidade de adesão ao rodízio de abastecimento de água. O Rio das Velhas, que abastece Belo Horizonte, está com 60% da capacidade operacional. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, já são 53 cidades que aderiram ao rodízio por causa da falta de chuva. A Justiça Federal de Brasília suspendeu uma ordem dada pela Justiça Federal do Ceará a pedido do governo estadual. É a que proibia o embarque e desembarque de passageiros no aeroporto de Fortaleza sem a comprovação de imunização contra a Covid, ou mesmo um teste para descartar a doença. A liberação de embarque e desembarque para todo mundo atende a um pedido da Agência Nacional de Aviação Civil. Os moradores desse prédio no bairro industrial de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foram retirados do lugar por determinação da Vigilância Sanitária da cidade. O lugar está oficialmente interditado desde 2019, quando o incêndio tomou conta e afetou a estrutura do prédio. 30 famílias ainda moravam aqui. Chegou a hora da nossa coluna sobre seus direitos e hoje tem dicas para você que está com o nome em algum órgão restritivo de crédito, como o Serasa ou o SPC, por exemplo. Boa tarde a todos aqueles que assistem o programa Pauta Aberta. Hoje o tema diz respeito aos órgãos restritivos de crédito, que foram criados com a intenção de dar segurança aos fornecedores com relação aos devedores, no sentido de que, se esses devedores tiverem algum cadastro interno restritivo de crédito, esses fornecedores poderão observar a conduta dos devedores e avaliar se consideram ou não crédito para estas pessoas. Por isso, existem dois cadastros comuns: o SPC, que é vinculado ao comércio, e ao Serasa, que é vinculado às instituições financeiras. Isso ficou muito popularizado, porém, há muitas pessoas que abusam desses cadastros restritivos e muitas vezes incluem indevidamente esses créditos que às vezes já estão pagos junto a esses cadastros restritivos. Mas o importante dizer é que ao longo do tempo, outras ordens de crédito foram incluídas como cadastros restritivos de crédito, por exemplo, as locações.
Ou seja, o locador, uma vez tendo inadimplência de aluguéis, pode incluir o inquilino no cadastro restritivo de crédito. O que acontece hoje em dia e que muitas pessoas não sabem é que o fisco também pode protestar o crédito devido e incluir nos cadastros restritivos de crédito. Ora, como funciona isso? Se eu sou devedor de um imposto, por exemplo, um IPTU, um IPVA ou as empresas, um PIS, COFINS, imposto de renda, o fisco pode encaminhar a protesto esse imposto e, em não pago, encaminhar também o nome desse contribuinte para o cadastro de inadimplentes. Então, como é que funciona isso? Eu sou devedor, por exemplo, do IPTU, recebo uma notificação de protesto, não pago no cartório no tempo devido, o fisco protesta esse título e ainda encaminha para os órgãos restritivos de crédito. Meu nome só sairá de lá com o pagamento deste tributo. Ocorre que muitas vezes esse contribuinte parcelou esse tributo e está em parcelamento do IPTU, do IPVA ou as empresas do ICMS, do PIS/COFINS, e o fisco mesmo assim encaminha protesto ou aos órgãos restritivos de crédito. Isto pode? Não, isso não pode, porque o parcelamento é uma forma de pagamento. E se o parcelamento estiver em dia, não é permitido que o fisco encaminhe protesto ou encaminhe ao SPC Serasa. Então, o que é possível? Se for encaminhada protesto e der tempo, é possível que esse contribuinte entre com uma ação e suspenda o protesto por parcelamento em dia. Ou, se não der tempo e estiver protestado e ainda o nome estiver no SPC e no Serasa, por parcelamento pago em dia, é possível que entre com uma ação de indenização por protesto e inclusão indevida junto aos órgãos restritivos de crédito contra o Estado. Então, isso é uma decisão nova do STJ, é importante que se observe porque comumente não se estão acostumados com a inclusão indevida do fisco nos órgãos restritivos de crédito, e é importante que se observe que isso acontece com parcelamento em dia. Então, o contribuinte está em dia com o pagamento, não pode ser incluído indevidamente nos órgãos restritivos de crédito, sob pena de entrar com uma ação de indenização contra o Estado. O Open Banking, um sistema que permite ao usuário compartilhar seus dados bancários entre instituições financeiras, entrou na segunda fase de implantação. O Banco Central realizou um evento online para apresentar a nova etapa. A nova etapa envolve os 11 grandes bancos que operam no Brasil, além de cerca de 100 instituições financeiras. É o poder dos clientes em compartilhar os seus dados, que estão em instituições financeiras, onde eles já mantêm um relacionamento com outras instituições, para conseguir melhores produtos, serviços, oportunidades financeiras, né? Ao todo, a implementação do Open Banking tem 4 fases previstas para 2021. Neste primeiro momento, o compartilhamento envolve os dados cadastrais dos clientes. A partir de setembro deste ano, ficará autorizada a disponibilização de informações transacionais, como saldos, limites e extratos. E na última parte do programa, prevista para acontecer em dezembro, entram as operações de crédito. De acordo com o Banco Central, o compartilhamento é seguro e só pode ser realizado mediante a autorização do cliente. Essas instituições são obrigadas a seguir todas as regras que regem o sistema financeiro nacional, inclusive a lei de sigilo bancário, e são responsáveis pela integridade das suas informações. Tudo que está sendo feito no âmbito do Open Banking é para levar benefício e comodidade para você, cliente de produtos e serviços financeiros. Um tumulto no aeroporto da capital afegã, Cabul, deixou mortos nesta segunda-feira, quando uma multidão tentava deixar o Afeganistão, agora dominado pelo Talibã.
Após o caos tomar conta das ruas da cidade, autoridades cancelaram todos os voos comerciais restantes do país. A segunda-feira foi de pânico pelas ruas de Cabul. Uma multidão correu em direção ao aeroporto da capital afegã, um dia depois da entrada do Talibã e do colapso do governo. Os Estados Unidos disseram que garantiram a proteção no aeroporto, mas testemunhas relataram que soldados americanos atiraram para o alto para dispersar a multidão. Os Estados Unidos enviaram 6.000 soldados ao local para garantir a evacuação segura do pessoal da embaixada, bem como de afegãos que trabalharam como intérpretes ou outras funções de apoio. Após o caos tomar a cidade, autoridades cancelaram todos os voos comerciais restantes. Na fortificada Zona Verde, onde ficam embaixadas e a sede da missão afegã da OTAN, estradas e postos de controle estavam desertos. No domingo, o grupo radical islâmico avançou pela principal cidade do país, 2 décadas depois de ser derrubado pelos Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro de 2001. O número de mortos pelo terremoto no Haiti passa de 1.200 e mais de 2.800 pessoas estão feridas. O forte tremor de sábado destruiu mais de 2.800 edificações e danificou outras 5.000. A situação deixou no limite os hospitais e os danos bloquearam estradas por onde são transportados suprimentos vitais para as vítimas. E neste domingo, um novo terremoto de magnitude 5,9 foi notificado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, decretou estado de emergência por 30 dias. Henry lamentou as mortes e disse em nota que já mobilizou recursos do governo para dar apoio às vítimas. Pauta Aberta desta segunda-feira está terminando. Volto amanhã. Até lá!